que eu perguntei agora para eles assim, ó, qual foi a minha última pergunta mesmo, gente? O que eu deixei aí pendente? Porque eu tenho déficit de atenção, isso a gente até fez um programa especial sobre isso e tal, mas eu percebo ultimamente, eu tenho uma vida muito atribulada de trabalho que dá uns... apaga. Coisas corriqueiras que eu uso diariamente, eu sinto que some, né? Por exemplo, esqueci o telefone da TV, esqueci agora o que eu tinha deixado pendente de pergunta. Então, esse esquecimento pode ser um alerta, até mesmo, doutor, assim, presta atenção que você está indo para o caminho errado. Certo. O esquecimento faz parte, né, de toda essa situação aí do burnout. Ele, às vezes, é o que mais chama atenção, porque a pessoa não consegue executar exatamente o que ela fazia previamente. Mas você tem exaustão física, você tem irritabilidade, isolamento social, né? E muitas vezes, mais para frente do problema, você desenvolve um quadro que a gente chama de, né, a doutora vai poder explicar melhor, despersonalização, que é quando o indivíduo perde um pouco da capacidade de reconhecer o eu dele e de outras pessoas, perdendo totalmente a empatia. Isso é muito importante porque o burnout ele está vinculado à estrutura de trabalho e principalmente ela acontece com pessoas que lidam com outras pessoas. Então as profissões que lidam com outras pessoas que são mais comprometidas. Então todas essas situações comprometem, além da saúde física e mental do indivíduo, o rendimento de trabalho dele. Quem pode ser afetado com mais facilidade pela síndrome? Homens, mulheres, qual idade, enfim? Homens, mulheres, né, que estão no mercado de trabalho, e tem um tripé importante para ser analisado, que é a pessoa, né, como ela lida com aquele trabalho, porque também muitas vezes aquele trabalho, uma pergunta para se fazer, né, quem já se identificou com os sintomas será que eu estou na função certa? Porque também não é todo o trabalho, cada trabalho exige um perfil, e às vezes esse elástico que ele deu o exemplo, o que para um, né, você vai até aqui, o limite do outro é maior ou menor, então é importante a pessoa analisar o que ela está fazendo. Outra questão é o ambiente de trabalho, relação com colegas, subordinados, chefes e também a própria organização. Então, todos esses fatores, esse tripé, esses três fatores em conjunto... mas esses são os fatores de risco. Agora, isso aí, a síndrome pode ser acometida por qualquer pessoa ou ela tem uma característica definida? Por exemplo, olha, acomete mais a homens acima de 40 anos, enfim, não tem esse padrão. Acho que tem as estatísticas, né? As estatísticas, mas não em função... São estatísticas meio que reversas, ou seja, com base na prevalência de síndrome do burnout, você pode fazer uma estatística. Mas não tem uma característica que diga essa pessoa é mais suscetível pelo fato de ser homem ou mulher ou idade. E como o doutor Diogo acabou de falar dessa relação da carreira, né? Pessoas que têm relação com o público têm uma maior predisposição para. Por isso que eu fiz essa pergunta. Então, essas variáveis contextuais, elas contam muito. Então, conforme o Diogo falou e a Rejane observou também, dependendo do nível de exposição que essas pessoas tenham a, por exemplo, aquilo que nós chamaríamos de ofensores, elas podem acabar talvez acelerando esse processo de consumo excessivo de energia. Boa, vamos conversar com o Brasil? Ei, Brasil, pode chegar que a sala é toda sua. Vem aqui de Cerqueira César, São Paulo. Um beijo, Fátima Castilho. Obrigada pela sua participação, pelo seu carinho, tá bom, querida? Ela pergunta aqui, ó. Oi, gente, tudo bem? Tudo ótimo? Gostaria de saber quais são as profissões mais expostas a desencadear a síndrome de burnout, que é exatamente sobre isso que a gente está falando. Por exemplo, médicos, com certeza. jornalistas. Olha eu caindo, olha eu desmaiando. Quem mais? Profissionais da área de saúde, em geral, são muito expostos, policiais, bombeiros, assistentes sociais, todas as pessoas que lidam diretamente com outras pessoas e com muitos problemas. Eles têm que gerenciar esses problemas. E não só são funcionários, chefes também sofrem com isso. Chefes também sofrem com isso, porque eles têm dificuldade de conseguir chefiar, muitas vezes. Então, todas essas pessoas que lidam com o público têm uma chance maior de desenvolver o problema. Agora, uma pergunta. O gatilho da síndrome de burnout é somente o excesso de trabalho? Não, aí acho que é importante analisar toda a situação, esse tripé. Né? Não é só o volume de trabalho, mas é como a pessoa está lidando com aquele trabalho, né? Como é que ela está inserida naquele ambiente de trabalho, a questão da empresa,
né, do relacionamento dela com os colegas, do olhar, isso que a gente estava falando, de como ela encara aquele estresse. Agora, tem uma linha tênue também, né, entre a síndrome de burnout, pelo menos pelos sintomas que a gente está conversando aqui. Depressão, síndrome do pânico e a síndrome de burnout. Queria que vocês explicassem. Certo. Eu queria fazer uma observação importante, que eu acho que vai ajudar muito quem está assistindo a gente. Eu uso um modelo bem simples de entender, que eu chamo de ABC, né? Onde a gente pensa no A sendo a adversidade, ou seja, aquelas variáveis nas quais eu estou exposto no dia a dia, e o C, a consequência, então a consequência emocional. Porém, entre A e C, existe B, que eu estou usando aqui a expressão belief, que são as crenças. O que é que eu quero dizer? Assim como a Regiane explicou, determinadas pessoas são mais suscetíveis a uma coisa e outras a outras. Determinadas pessoas têm um limiar diferente. Então, por exemplo, alguém pode entender os problemas de trânsito como uma adversidade que podem gerar uma consequência emocional a ponto de uma síndrome de pânico, ao passo que outras pessoas podem lidar com isso de uma maneira muito melhor. E aí tem um ponto que é importante, que está relacionado aos hábitos que nós desenvolvemos no dia a dia. Eu vou dar só um exemplo aqui, depois a gente vai poder discutir mais. Então nós estamos em época de redes sociais, nós estamos em época de conectividade ou de hiperconectividade. Então, quantas pessoas nós conhecemos que têm aquele hábito, aquele ritual, que a última coisa que elas fazem ao dormir é, por exemplo, dar a famosa navegada em redes sociais. E aí você acaba ficando exposto a quê? Você entra em rede social hoje meia-noite, você vai ver Lava Jato, você vai ver duas coisas. Você vai ver o caos em uma parte do mundo, e a outra coisa que você vai ver são as vidas perfeitas das outras pessoas na rede social na outra metade do mundo. E aí você olha pra você e diz, bom, eu sou um infeliz. Exatamente. Né? Porque assim, todo mundo tem uma vida perfeita, eu não, e eu tô sujeito a isso aqui. De novo, isso acaba fazendo com que a gente vá reduzindo a nossa capacidade de lidar com as adversidades. Isso que você está falando tem um pouco a ver com o que o doutor Diogo falou da questão da despersonalização? Tem. Sim, em termos tem. Em termos tem. Sim. A despersonalização, ela é um estado mais avançado do burnout. Mais, exatamente. Você não sabe mais quem você é. No caso do burnout, não de forma tão intensa como em outras condições. Tá. Mas o que acontece é que a pessoa perde a empatia com outras pessoas. E quem mexe muito com essas redes sociais acaba perdendo, porque ela vive no mundo virtual. Sem dúvida. Ela não tem mais o olho no olho. Principalmente crianças hoje em dia que são criadas nisso aí. Mas a gente tem essa pergunta. Lembrei, hein? A diferença, tá? Porque eu acredito que é bem tênue mesmo. Depressão, síndrome do pânico e a síndrome de burnout, que é o nosso tema de hoje. Sinais de alerta. Como o seu corpo pode te avisar que você está caminhando para a síndrome? Pode colocar aí para o Brasil também acompanhar? Primeira é aqui, aparece pra gente a fadiga e o mal-estar gastrointestinal. É isso mesmo, doutor Diogo? Sim. Isso são sinais somáticos, né, de alterações psíquicas. Aí depois a gente vem aqui, dores musculares e de cabeça, perturbações alimentares ou do sono, o aumento do consumo da cafeína, do tabaco, do álcool, calmantes e outras drogas, como Sim. vocês colocaram aqui, a resistência em chegar ao trabalho. Isso me chama muita atenção. A pessoa, ela não quer ir para o trabalho, ela não quer chegar, ela não gosta mais daquele lugar, é isso? Ela não suporta, na verdade. Ela não suporta. A pessoa que está em burnout não suporta, ela já acorda surtando. Ela começa a passar mal, ela entra no carro ou no ônibus ou vai a pé e ela vai tendo toda essa sintomatologia até chegar no trabalho. Isso, às vezes, exacerba-se lá. Isso aumenta o absenteísmo e, muitas vezes, faz com que o indivíduo falte por questões não justificadas. Entendi. Gente, que horror. Aí tem aqui a resistência em chegar ao trabalho, como a gente falou, os erros frequentes, quebra no desempenho e o sentimento de desvalorização. Aí, como a gente também já disse aqui, essa questão da irritabilidade, do cinismo, hostilidade com os colegas e clientes. Quer dizer, para quem sofre essa síndrome, é terrível, né? E aí a gente pensa num tratamento, tem como precaver? Com certeza. Como, doutora Rê? E aí, o que é importante novamente, como você estava falando no início do programa, é o equilíbrio, né? Então, tem pesquisas que mostram que pessoas, por exemplo, com baixa tolerância à frustração,
né? Pessoas muito rígidas, com baixa autoestima, mais pessimistas, estão mais vulneráveis, né? Então, trabalhando esse lado emocional, né? Podendo ter, como o Cher estava falando também, uma válvula de escape, uma vida mais equilibrada, com bons hábitos, com uma administração melhor do tempo, né? Uma boa qualidade do sono, da alimentação, exercícios físicos, né? Uma vida social. Todo esse contexto de um maior equilíbrio vai fazer com que você, na hora do estresse, tenha mais estratégias e mais recursos para que não chegue até um burnout. Perfeito. Agora tem uma coisa assim que a gente percebe, sente, observa, esse desgaste, né? As pessoas, e eu sinto muito isso nas mulheres. A mulher hoje, ela entrou muito agarrida no mercado de trabalho e a gente acaba acumulando funções também. Porque a mulher, além, né, do mercado de trabalho, profissional, esposa, tem que arrumar casa, dona de casa, ainda tem que cuidar do filho. Não que o homem não faça, porque hoje Sim. é uma relação muito dividida em algumas casas, mas a gente sabe que a realidade não é assim para todo mundo. Então, assim, a mulher, por isso que eu perguntei se tem um grupo que pode ter mais predisposição para. Porque eu pensei exatamente na mulher. Sim, a mulher, ela tem um comportamento, dentro das empresas, inclusive, é isso que tem feito a mulher se destacar tanto. As mulheres, elas são altamente entregadoras, né? Então, o que acontece é que as mulheres dão um valor essencial àquilo que se chama de realização. Ao passo que muitos homens são dotados, por exemplo, da necessidade de exercer mais influência. Então, é por isso que no passado, Cissa, havia muito mais homens em posições de liderança, porque eles estão naturalmente mais doutrinados a exercer influência e comando, e muito mais mulheres em posições de suporte. O que foi acontecendo ao longo dos anos é que começou a se perceber que mulheres, talvez inclusive pelo seu perfil entregador, realizador, elas são muito práticas, pragmáticas, ou seja, a gente vê homens mais desejosos de terem discussões e reuniões intermináveis e mulheres mais desejosas a partir para fazer a coisa acontecer. É verdade. E aí o que é que elas estão fazendo? Elas estão ascendendo cada vez mais posições de liderança, lembrando que elas ascendem, mas continuam a ser grandes entregadoras. E isso pode resultar num acúmulo de trabalho, de sobreposições, de excesso de funções, que pode desaguar no burnout. Quer ver só? Meu diretor acabou de falar aqui, ó, que tem uma pergunta que veio do Brasil, justamente sobre esse assunto que a gente está falando. Pode colocar aí na tela, Lu, pra gente? Quem é que fala com a gente? É o Bar Minas Gerais. Um beijo, Minas Gerais, terra da minha mãe, Minas Gerais. Vitória Moraes. Vitória, beijo pra você, viu, lindeza? Ela diz aqui, tudo bem, sim, tá tudo ótimo. Sou mãe de recém-nascido, amo esse momento, mas me sinto muito fadigada, sem forças mesmo. Nós, mães, podemos sofrer a síndrome? Exatamente o que a gente está falando. Perfeito. Na verdade, esse é um grande ponto em relação ao burnout, que muitas vezes a gente associa só ao mercado corporativo. Mas não, ou seja, ele é um acúmulo de função, uma sobrecarga, como explicou muito bem o Diogo. Você está numa fronteira em uma área de excesso de atenção, de risco e de tensão de forma muito frequente. Então, por isso que passa, evidentemente também, como disse a Regiane, por também nós começarmos a entender como é que nós funcionamos para aprender a lidar melhor com isso. Perfeito. E a mãe é um trabalho sem descanso. Uma mãe de um recém-nascido, ela está trabalhando em tempo integral, sem descanso. Sem descanso. Sem pausa. Mas é tão bom ser mãe, né? E por falar em mãe, mãe, que saudade de você. Um beijo para todas as mães. Gente, o Dia das Mães tá aí, né? Tá chegando, coisa boa. E eu já separei aqui, ó, o presente para minha mãe. Dá uma olhada aqui, olha. Eu quero que vocês observem como fica bonita aqui, ó. Tem um monte de correntinha, pulseira e tal, mas olha que especial essa da Sagrada Família, gente. Sua mãe vai amar. Afinal, é uma joia religiosa especial para a mulher mais especial da sua vida, né? Porque presentear, na minha opinião, é manifestar aí o amor que a gente sente por alguém, muito especial, que no caso é sim a minha mãe. Então, pensa aí naquela pessoa que cuida, que protege, que acaricia, que ensina você, que tem um amor incondicional. Então ela merece aquele presente, mas aquele presente que ela vai carregar por toda a vida e vai lembrar de você. E mais, essa joia religiosa também vai deixar sua mãe ainda mais abençoada. Então, gente, presenteie aí a sua mãe, como eu vou fazer
com essa gargantilha que tem o pingente aqui, ó, da Sagrada Família. É linda demais. Você escolhe, tem dourada, tem prateada. E aí você fala, Cissa, eu também quero presentear minha mãe assim. Como eu faço? É fácil. É só entrar lá, shoppingcatólico.com.br ou pegar o telefone e ligar aqui pra gente. 0800 777 0021 19 3871 9620. Gente, é um presentaço. Você vai emocionar sua mãe e ela vai amar, tá? Então entra lá, shoppingcatólico.com.br ou pega o telefone e liga aqui pra gente. Ó, eu vou e volto voando, porque vocês vão me responder na volta a diferença, tá? Depressão, síndrome de burnout e a síndrome do pânico. Você quer saber também, não quer? Então não descola? Eu vou e já volto.